Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós vamos conversar sobre a definição do tema do e-book. Ok? Nesse processo, para definir o tema do e-book, alguns fatores são de extrema importância. Vamos conversar sobre alguns deles. Eu vou listar aqui, ó. O primeiro, deixa eu colocar aqui, ó. A primeira característica de um e-book de sucesso é que ele resolve. Anota isso aí que eu vou colocar. Anota tudo nessa aula, porque esses tópicos aqui são a base de um e-book de sucesso. Resolve algum... Vamos colocar assim, ó, vamos colocar como verbo. Resolver algum problema específico do cliente. Então, quando você for definir o tema, o assunto do seu e-book, o que você tem que ter em mente? A primeira coisa, você tem que resolver algum problema específico do cliente, do seu cliente potencial, daquele cliente, daquela pessoa que você espera que seja o seu cliente, do seu futuro cliente. Vamos colocar assim, ó. Existem vários termos, avatar, persona, mas se resume num cliente potencial, na pessoa que irá comprar o seu produto. Então vamos refletir sobre isso. Olha, o cliente busca por conteúdos que possam ensiná-los a resolver um certo problema. Então, a empresa que oferecer essa solução estará à frente dos concorrentes. Ok? Então, quando você for escolher o tema do seu e-book, faça a seguinte pergunta. Vamos colocar aqui, ó, no processo de escolha. Seu tema, faça a seguinte pergunta. Isso é importante você estar anotando. Caso fique alguma dúvida depois, revise a aula, assista novamente. Eu tenho falado isso em várias aulas. É muito importante você ter um caderno. Eu sempre, quando eu faço cursos novos, gosto muito de estudar, de fazer cursos, de estar me atualizando conhecimento, eu separo os meus cadernos de treinamento, porque nele você vai construindo o seu resumo. Caso fique alguma dúvida, ao invés de você ter que assistir a aula toda novamente, ficar procurando no curso, no seu resumo fica muito mais fácil de encontrar. Ok? Então, relembrando, eu sempre falei isso em várias aulas, eu já falei e vou continuar sempre repetindo. Tenha o seu caderno de anotação, organize os seus materiais, pois isso é muito importante para conseguir construir e consolidar um negócio de sucesso na internet. Ok? Então, no processo de escolha do seu tema, faça a seguinte pergunta. Qual o problema eu posso resolver com o conteúdo do meu e-book? Lembrando, vamos colocar aqui para ficar aqui embaixo. Ó. Lembrando o seguinte, essa aula, esse módulo é dedicado exclusivo ao e-book. Então, nós vamos ver ferramentas, estratégia para criação do conteúdo, estrutura do conteúdo, como editar, tudo relacionado a e-book, ou seja, o nosso livro digital. No entanto, várias das coisas que a gente for aprendendo aqui dá para ser utilizado para criação de cursos, treinamentos, ok? Quando a gente está criando um curso virtual também, um curso digital, a gente tem que ter essa mesma coisa em mente. Qual problema eu posso resolver? Ok? Então eu vou manter o foco aqui no e-book, mas você tenha em mente que você pode utilizar o conhecimento aprendido aqui para aplicar também cursos e treinamentos, ok? Então você tem que ter essa pergunta. Qual o problema eu posso resolver com o meu conteúdo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. No módulo de criação de um site de vendas, a gente tem esse módulo aqui no treinamento, criação de um site de vendas. Se você está seguindo a ordem certinha assim do curso, você ainda não viu ele.
não fez esse módulo. Mas você vai perceber lá que a gente criou, né, durante a aula, a gente criou um produto que se chamava Manual, criou um site de vendas de um produto fictício, né, que eu inventei lá, para servir de exemplo, que chama Manual do Barbeiro. E o foco desse manual era o quê? Era resolver alguns problemas que os barbeiros enfrentam no seu dia a dia. Exemplos como barbearias vazias, fidelização de clientes, estratégias para aumentar os lucros, técnicas para o aprimoramento do trabalho. Ou seja, nesse exemplo do manual do barbeiro, vem para resolver esses problemas pontuais. Sendo assim, tenha sempre isso em mente na hora de escolher o tema do seu e-book. Que problema irei resolver? Ok? Esse é o primeiro fator, eu considero um dos mais importantes, que ele é a base. Resolver algum problema específico do cliente. Ok? Esse exemplo que eu dei do barbeiro foi para um público. Esse produto meu era direcionado para quem? Para cabeleireiros, para barbeiros. Ok, ele tinha um público específico. O meu público era barbeiro. Sempre a definição do tema, ela está ligado para quem você quer vender. Quem que vai ser o seu cliente? Então, o meu cliente foi, eu quero vender para os barbeiros, para as barbearias. Beleza, então qual o problema eu vou estar resolvendo para atrair a atenção dele? Ok? Então vamos lá para o segundo. O segundo fator também muito importante é verifique a quantidade. Então vamos colocar assim, ó, verifique, aí você vai anotando aí também. Verifique a quantidade de materiais disponíveis sobre o tema, sobre o seu assunto que você escolheu. Vamos descer aqui, ó, que fica melhor para ver. Então, verifique a quantidade de materiais disponíveis sobre o tema. Ou seja, é necessário que o tema que você irá escolher possua uma vasta quantidade de artigos, de texto, de livros que falam sobre esse assunto em questão. Pois, na construção de um e-book de sucesso, você deve reunir o máximo de informações. Por quê? Que precisa, então, ter muito conteúdo disponível? Porque você precisa reunir, vamos colocar aqui, ó, reunir o máximo de informações sobre o assunto em si, vamos colocar assim. Por que é importante? Para que você consiga entregar um conteúdo de qualidade. O objetivo é entregar para seu futuro cliente um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de qualidade. Então, é importante escolher o tema que você quer mexer, definiu para quem vai ser o seu público, então verifica antes de começar a escrever. Tudo isso tem que ser feito, triado, antes de você começar a escrever. Porque senão, de repente, você escolhe um tema, até bacana, legal, só que quando você começa a escrever, você não encontra quase nada falando sobre ele. Então fica aquele e-book fraco, aquele e-book xoxo. Você não vai ter um diferencial com relação aos seus concorrentes ou um atrativo forte assim para os seus futuros clientes, ok? E um outro fator aqui que eu listei que eu acho importantíssimo é dê a preferência para temas que você tem afinidade ou interesse. Então vou colocar assim, ó, busque temas que você se interessa. Tem afinidade. Então, você vai buscar temas que você tem interesse, tem afinidade. Por que é muito importante isso, ter isso em mente? Pois assim, não será um fardo você estudar os assuntos para escrever o seu e-book.
Muitas pessoas erram nesse quesito, pois escolhem seus temas pensando unicamente em algo que aparentemente vende muito, ok? E é claro que você deve trabalhar em cima de um tema que as pessoas demonstram interesse em comprar. É claro, você não vai escolher um tema que você gosta, que você ama, mas que você já sabe que ninguém vai ter interesse em comprar isso. Claro que você deve pensar um tema sim, que tem um mercado para ele, que existem pessoas interessadas em adquirir. No entanto, você vai unir isso, né, com algo que você interessa, que você tem afinidade. Por que é importante? Que quando você faz isso, você une, vamos colocar assim, até para ficar claro aqui, ó. Você vai buscar temas que você se interessa, tem afinidade. Então você vai unir. Vamos colocar uma setinha assim, ó, uma coisinha. Unir. Vamos colocar assim, ó, o útil e o agradável. Olha como é que fica bacana. Unir, útil e agradável. Agradável. E o que seria isso? O útil, vamos colocar aqui, ó. O útil, vamos colocar na frente dele. O útil é o quê? Algo que tem mercado. Que vende. Vamos colocar assim, algo que tem mercado, algo que vende. Por exemplo, vamos pensar aí, um nicho de emagrecimento, de atividade física, de maquiagem. É algo que as pessoas têm interesse, que elas buscam. Então é unir algo que tem mercado, que vende, seria o útil. Deixa eu colocar certinho aqui, ó. Então, unir o útil com o agradável. E o que é o agradável? O agradável vai ser justamente isso. Algo que você tem interesse. Vamos colocar assim, ó. Tema de seu interesse e afinidade. Porque quando você faz isso, você aumenta significativamente as chances de você produzir um material realmente diferenciado, que irá trazer os resultados que você deseja. Não vai ser um fardo, porque de repente você tem em mente lá, eu vou mexer com, vamos imaginar aí, ó, culinária chinesa, vou montar treinamentos, cursos sobre culinária chinesa, mas você não tem afinidade nenhuma com cozinhar, com culinária, não tem interesse. Então você vai começar empolgada, vai começar estudando, só que depois, quando os resultados que você deseja não aparecer, né, no tempo que você imagina, logo no começo, você vai desanimar. Então isso é muito importante. Então a gente fazer um resuminho rapidinho aqui nesses 3 fatores que eu listei aqui, que é muito importante. Então vamos lá. Sempre quando a gente for pensar para definir um tema, eu vou até colocar aqui antes aqui, olha. Você vai resolver um problema específico do cliente. Sempre a definição do tema está ligado quem será meu futuro cliente? Está totalmente ligado. Você imagina o seu cliente, isso é bacana. Definição do tema. Quem será meu futuro cliente? Ou seja, para quem que eu vou vender? Quando eu fiz lá o manual do barbeiro, eu pensei, vai ser um produto para barbeiros. Ok, então quem será o meu futuro cliente? Vai ser um barbeiro, vai ser mulheres grávidas, vai ser mulheres acima do peso, homens com problema da coluna. Então, eu defino quem será o meu futuro cliente. Beleza? Tendo isso em mente, eu venho para esses 3 fatores. Que problema que eu vou resolver desse cliente? Igual, por exemplo, quem será meu futuro cliente? Vai ser homens e mulheres acima de 60 anos que tem problema na coluna, que tem dores da coluna. Eu vou resolver o problema. Que problema eu vou resolver? Entendeu? Eu posso resolver ele através de ensinando um manual de alongamentos. Um manual de alongamentos específico para dores na coluna. Segundo, vou verificar a quantidade de materiais disponíveis. Existe muito conteúdo sobre isso? Eu vou lá, vou pesquisar. Hoje, né, com a internet, isso fica muito fácil, muito viável. Então, eu vou pesquisar a quantidade. Eu reuni livros,
livros digitais mesmos, vídeos, videoaulas relacionadas a esse tema. Reunir uma quantidade bacana para que eu possa realmente entregar um produto legal. E, enfim, eu vejo, eu tenho afinidade com atividade física, eu vou gostar de ficar assistindo esses vídeos, de criar os meus próprios vídeos, de repente criar textos assim. Então você faz o teste. Você viu, descobriu um potencial cliente, pensou num problema que você vai resolver, viu se tem ou não quantidade suficiente, você começa a fazer o teste, estuda um pouquinho, de repente se bateu aquela dúvida se você vai gostar ou não, e isso é totalmente normal, começa fazendo, assiste alguns vídeos, dedica um tempinho, isso não é perda de tempo, ok? Você vai estar fazendo uma análise diagnóstica, se realmente você deve prosseguir com esse tema, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, não vamos perder tempo não, já vamos para a próxima aula.